Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é o método para eliminar as preocupações. Aqui comigo estão o Rafa, a Karen e a Sayuri. Tá bom, gente? Beleza? Olá pessoal, aqui é a Karen. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Olá a todos, meu nome é Sayuri e sejam bem-vindos a mais um episódio. É isso aí. Lembrando aos ouvintes que puderem se inscrever no canal, também puderem compartilhar esse episódio para que mais e mais pessoas possam entender os ensinamentos do Mestre Okawa e também ativar o sininho para que possam receber as notificações. Aqueles que quiserem fazer comentários também, fiquem à vontade, a gente busca sempre responder o mais rápido possível. A gente vai falar hoje sobre o método para eliminar as preocupações. Esse tema foi extraído de uma revista mensal da Rap Science e a gente vai para o primeiro tópico, que é pare de adiar. Em muitos casos, a sua irritação, tristeza e preocupação são causadas quando você tem muitos assuntos não resolvidos. Em primeiro lugar, é bom começar por reorganizar as coisas. Em muitos casos, o problema é que quanto mais você adia uma tarefa, mais aumenta a pilha de trabalhos e mais aumenta a preocupação. Primeiro de tudo, vamos criar o hábito de fazer as coisas imediatamente. Se tomar decisões com mais rapidez e conservar tudo organizado, você terá mais tempo livre e olhará para o futuro com satisfação. Não aumente seu estoque de preocupações. Bom, então a gente já percebeu que o primeiro motivo de preocupação é trabalho não resolvido e adiar demais as tarefas que a gente tem para fazer e falta de organização também. Ou seja, o primeiro método ou a primeira maneira de agir é tomar decisão rápido e ser organizado, não deixar nada se acumular. E se tem que fazer alguma coisa, fazer. É o que o Ben Franklin falava, nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O estoque de preocupação ela vai acumulando porque a gente vai começando a ficar desesperado, que tem muita coisa para fazer, ou por exemplo, nem sabe como começa de tão bagunçado que tá, bagunçada a mesa, bagunçado tudo. E tomar decisão rápido, você tem que fazer alguma coisa, é bom já fazer logo. Essa é a primeira dica do Mestre Okawa. Essa questão da decisão é bem interessante, porque eu me identifiquei bastante com isso. Quando eu tenho uma lembrança assim, de quando eu era mais nova, eu era muito indecisa. Eu ainda sou um pouco, mas eu acho que eu melhorei, assim, mas eu tinha um período da minha vida, assim, que eu era muito indecisa, muito indecisa com tudo, assim, sabe, pra escolher roupa, pra ir numa loja de sapato, escolher sapato, eu deixava o vendedor nervoso comigo, tipo, eu ficava mó tempão lá e saía lá sem nada ainda, Nossa. Sabe, coitado do moço, assim. Verdade. Então, mas, enfim, imagina isso pra outras coisas, outras atividades na vida, assim. Só que isso, ao longo do tempo, assim, eu percebi que era uma coisa, assim, que... antes eu ficava assim, não, é porque eu sou indecisa. Era uma coisa que eu internalizava, assim, não, eu sou indecisa mesmo, é isso mesmo. Mas isso começou a atrapalhar a minha vida, assim, sabe? De um jeito... Gente, tipo, a indecisão me atrapalha, que tudo bem ser um pouco indecisa. No meu caso, assim, a indecisão é meio de tomar a melhor decisão possível, vendo todos os aspectos, assim, sabe? Mas não precisava ser tão exagerado, sabe? Eu diminuí aí um pouco esse nível aí de precisar ser tudo analisado, e para tomar decisão mais rápido mesmo, sabe? É qualidade de vida isso. E a questão... Hoje os vendedores de sapatos não ficam tão mais bravos comigo, assim. Eu consigo decidir mais rápido e comprar o sapato mais rápido, assim, mas... E também com relação à organização, né? Quando as coisas são desorganizadas, é aquela... Você se encontra naquele cenário caótico, Sim. Né? E espiritualmente isso também é ruim, porque se a gente for olhar do ponto de vista espiritual, a desorganização, o cenário caótico, ele é infernal, sabe? Os próprios os espíritos do inferno, assim, eles têm essa natureza caótica, assim, desorganizada. Eles não têm lá, tipo,
uma organização, uma agenda. Ah, não, tal dia Quer ir eu pro vou céu é só fazer agenda, hein, minha gente? Tal dia eu vou infernizar a Sayuri. Ô, Aí pegaram não existe isso, gente. Sério, tá inconformado aqui, hein? Aí não, hein? Brincadeira, Não, Sayuri. e não vai pro Mas céu, assim, tá? não existe isso, tá? Fica tranquilo. A série vai pro céu, ela aguenta eu. Mas acho que é interessante linkar essa organização com esse aspecto espiritual Totalmente, também. totalmente. Né? E tanto que a organização, assim, te dá mais clareza, você consegue ver as coisas de uma forma um pouco mais de fora, mais organizada, saber direitinho, assim, o que você fazer a respeito. Sim. E é curioso que eu nunca tinha parado pra pensar, mas realmente tanto a desorganização quanto a indecisão elas são resultados de você ficar adiando as coisas. É verdade. verdade. Tem Porque uma relação assim, direta. a né? desorganização, se for pensar, minha mãe vai ficar feliz de ouvir a minha reflexão aqui. Olha assim, aí, né, hein? Mãe de Opa, cacete, qual que é o nome da sua mãe? Happycast. Silvana. Um beijo aí, Silvana. Porque, assim, se for pensar em toda a desorganização que eu deixo, por exemplo, sei lá, às vezes a sala bagunçada, deixo um monte de roupa jogada, deixo o livro fora do lugar e tudo mais. Isso é o quê? É o adiar aquilo que eu sei que eu vou ter que fazer. Uhum. Que é aquela coisa, tipo, eu precisava guardar, terminei, eu precisava guardar aquilo lá no lugar, eu precisava pegar e fazer. Só que aí quando você vai adiando um monte de coisas, quando você vê, virou uma mega bagunça. E é do mesmo jeito com a decisão, com a indecisão, né? Você tem aquela coisa que você tem que decidir, tipo, vou naquele lugar ou não vou? Alguém te chama pra um lugar que você tá meio naquela dúvida. Putz, não sei se vou ou não vou. Aí, de repente, outra pessoa te chama pra fazer uma coisa naquele mesmo dia. De repente, outra coisa, porque quase sempre é assim, né? Você tá vai em dúvida, vai tendo um monte de opções de coisa e aí você fica naquela indecisão de, pô, e agora? E aí você fica adiando e deixa pra decidir meia hora antes de sair. E isso gera, é o que a gente tá falando, é o objetivo, né? De como você reduzir as preocupações, eliminar, exatamente. Isso é uma mega preocupação, de que se você fica adiando uma decisão, aquilo fica na sua cabeça, aquilo fica atrapalhando demais. E juntam Então, outras, né? Exatamente. vai acumulando É, lá, né? coisa ruim aumenta, beleza. Porque aí às vezes é aquela preocupação assim, de, nossa, eu tenho, sei lá, um prato sujo na pia. Aquilo é uma preocupação que aí depois viram 2 pratos e vira um copo e vira não sei o que, aí vira uma coisa que eu tinha que decidir agora e não decidi. Quando você vê, você tá cheio de preocupações que eram coisas pequenas, mas que por você adiar, virou um bolo de coisa agora pra resolver. Exatamente. Sabe o que é interessante o negócio da decisão? Assim, é que... vamos supor pegando o gancho do exemplo que você falou, né, Rafa? De, será que eu vou em tal lugar? Será que eu não vou? Decide logo, assim, sabe? Tipo, vai. E aí, se você decide que vai, assim, você pode você está escolhendo se expor a novas situações, né, também, que podem te agregar em alguma coisa na sua vida, por exemplo. Então, ao invés disso, ou é isso, ou você ficou lá parado. Vou ou não vou, né? E aí, poxa, vai logo, então, né? Sei lá. Toma a decisão. E normalmente a preocupação, e normalmente você fica muito mais preocupado pra decidir do que depois que você já decidiu. Depois que você decidiu, é meio aquela coisa, eu só tenho que lidar com a consequência disso. Mas enquanto você não decide, você fica, ai meu Deus, e aí, eu faço ou não faço, eu vou ou não vou, é isso ou aquilo. É verdade. E esse negócio de preocupação, acho que, por exemplo, dia a dia tem muito disso, né? Que as pessoas falam hoje em dia de procrastinar. Porque, por exemplo, eu sempre fazia muito isso. Eu tinha que fazer o trabalho da faculdade. Aí eu falava, vou fazer daqui a pouco. Só que eu ficava pensando o que eu tinha que fazer. Então, assim, eu nem tava fazendo, mas tava estresse, pensando. né? E aí você vai ficando muito sobrecarregado a cabeça, né? Porque, então, era melhor já começar a fazer de uma vez, né? Mas você ficava lá descansando, ficando preocupada e ia ficando cada vez pior. Porque você vai ficando atrasado, aí vai juntando outras coisas. Então, acho que é meio que resolver logo as coisas, né? Também no trabalho, uma coisa que me deixa meio, assim, ansiosa é quando tem muita coisa pendente, sabe? Coisa que você às vezes depende, às vezes de outra pessoa, às vezes é você mesmo, mas aí fica tudo meio resolvido, você não consegue riscar. É horrível, né? Porque parece que, sei lá, tem alguma coisa... Parada, né? Não tá indo. Por isso que é legal fazer lista, né? Lista. Fazer uma listinha lá, você conseguir elencar lá as prioridades lá e colocar lá. E aí você risca. É um alívio, né? Dá um bom alívio. Então, e o pare de adiar, até nessa questão, né, de lista, de organização, de agenda, que agora eu também fiquei sabendo que quem faz agenda vai pro céu e tudo mais. Podcast e várias revelações. Você aprende cada coisa aqui, meu filho. Olha, isso aqui
aqui é mais valioso que a biblioteca de Alexandria, meu filho. Isso aqui é uma coisa impressionante, velho. Então, mas é uma coisa assim que traz... Realmente, assim, essa organização até de agenda, de prazo e de definir as coisas, isso facilita muito você não ficar preocupado, né? Porque, às vezes, essa falta de organização é aquilo, tipo, tenho 5 coisas pra fazer agora. Mas aí, beleza, eu vou ter que adiar 4 delas porque eu só consigo fazer uma. Só que aí, eu acho que, de uma certa forma, o pare de adiar, eu acho que é para coisas que você sabe que você precisa fazer agora. Isso, mas reestruturar e saber definir as prioridades, eu acho que é uma forma também de você eliminar as preocupações, né? De você saber que o problema é você tá fazendo uma coisa pensando que você tinha que estar fazendo outra naquele exato momento também. Isso aí. Aí isso aí é ruim pra caramba. Só que você falar assim, de tipo, beleza, eu tenho 2 coisas pra fazer. Eu vou fazer uma hoje e outra amanhã. Beleza, tudo bem, que você adiou, que você ia fazer 2 hoje, mas uma foi pra amanhã, mas beleza, agora pelo menos você já tá tranquilo de que cada um você vai fazer no tempo certo. Porque você tomou a decisão de adiar pra amanhã, né? Não é que ela ficou pra amanhã, você decidiu, não, isso aqui eu vou fazer hoje e aquilo amanhã. O segredo pra fazer logo o que tem que fazer é você próprio colocar um prazo. Claro, por exemplo, eu vou arrumar a minha mesa hoje das 10 da manhã às 10h30. Você dá meia hora e aquela hora que você vai fazer aquilo. Quando você não coloca esse prazo, não faz. O ser humano tem esse mecanismo dentro dele, emocional. E realmente, eu acredito, pela observação, muitas pessoas sofrem demais por algo que não precisava sofrer. Essa parte da organização, da preocupação, é uma coisa que você não precisa sofrer por causa disso. É só se organizar. Mas, infelizmente, acontece. Então, o método não é um método difícil. É simples. A Marie Kondo é assim, né? A Marie Kondo é legal, que ela trabalha com organização. As pessoas que são acumuladoras não conseguem jogar nada fora, não conseguem descartar. Tem o fator emocional também, mas você buscar viver de maneira mais simples, com poucas tarefas, mas boas tarefas e cumpridas, é importante. O organizar não é só organizar, é descartar também. Tem coisas que você não precisa fazer. Ou tem coisas que outras pessoas podem fazer por você. Você pode delegar com sabedoria, com inteligência. É ter esse controle. A questão da agenda que a Karen comentou é muito importante. Você registrar o seu tempo é o começo de tudo. O tempo é o recurso mais importante que a gente tem. Isso aí. A gente vai para o segundo tópico, que é divida as preocupações em partes. Há outro significado que podemos dar à frase viver cada dia como se fosse uma vida inteira. Ela também pode ser explicada como sendo um modo de fragmentar as correntes de preocupações. Quando analisamos nossas preocupações, descobrimos que a maioria delas vem de nossa tendência para uma ansiedade exagerada. Em outras palavras, a maior parte das preocupações são desnecessárias e nascem da tendência que temos para imaginar infortúnios que possam acontecer no futuro. Essa questão da divisão é importante também, de você quebrar um problema em partes menores para você buscar viver mais tranquilo. A gente acaba sofrendo por isso também. Por exemplo, quem tem vestibular ou prova fazendo no fim do ano, até mesmo um trabalho que a gente tem que entregar. Você fala assim, por exemplo, o TCC. Eu tenho que entregar meu TCC. Você, lógico, vai ficar preocupado. Isso é um trambolho de um projeto. Tá bom, mas o que eu tenho que fazer para eu entregar o TCC? Aí você vai de trás para frente. O que eu tenho que começar a fazer? Quando eu vou fazer? O que eu vou fazer? Quanto tempo vai demorar? Vai demorar 6 meses. Nesses 6 meses, quais são as tarefas que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um modelo do amigo meu, tenho que... Aí, quando você estrutura isso numa agenda, você quebrou em partes menores. Aí você ataca cada uma dessas tarefas no período que você definiu. Aí você vai ficar tranquilo. Porque você pode ver, acontece muito isso. Eu tenho que entregar o TCC em julho. Até maio, faz nada. Mas julho, meu, estamos em maio ainda. Aí vai chegando. Aí começa a dar aquele desespero, aquela euforia. É disso que o mestre está falando. Mas se tivesse dividido esse projeto em tarefas menores, temporais, você definir e dividir por tempo, e ataca cada uma delas com tranquilidade, você nunca vai estar preocupado. Você vai estar ocupado, mas não preocupado. Porque a preocupação é aquele negócio, será que eu vou conseguir terminar no prazo? Será que eu vou conseguir entregar, né? Será que não sei o quê? Será que não sei o que lá? E aí, se você faz isso, você já sabe
você já sabe que vai entregar, mas você também sabe o que você tem que fazer pra conseguir entregar no prazo. Totalmente diferente, né? É totalmente diferente, exatamente. É a organização, é a agenda. É a agenda que vai pro céu. E até se for ver, né, no trabalho, nas criações, em produções e tudo mais, assim, quando a gente divide em partes menores, fica muito mais fácil da gente fazer as coisas com mais qualidade também. Ah, tem esse aspecto também. Porque é diferente você falar, tipo, eu ouço muita gente falar assim, tipo, hoje eu preciso produzir mais, hoje eu preciso trabalhar, hoje eu preciso tocar meu projeto, hoje eu preciso avançar isso. Mas às vezes se a pessoa não tem a clareza de qual pedacinho ela vai fazer naquele dia, porque existem coisas que, sei lá, eu preciso levar um copo que tá aqui até lá. Beleza, isso é uma tarefa que você não precisa quebrar em partes, é só você pegar e fazer. Mas a partir do momento que você tem algo que é muito maior, que você sabe que vai levar dias ou vai levar várias horas, é importante você ter a clareza de, agora eu vou fazer a parte 1, depois a parte 2, depois a parte 3 e tudo mais. Se for ver o próprio podcast mesmo, a gente sempre trata assuntos do mestre, sempre trata, né, de assuntos, né, da Rap Science e tudo mais, e são mais de 2.700 livros, né, que ele escreveu. Se a gente deixasse pra falar, tipo, hoje a gente vai falar tudo que tiver na cabeça e tudo mais, e não dividisse em partes, a gente ia ficar doido e a gente ia ficar falando um monte de coisa aqui que não ia nem saber pra onde tava indo. Sim. E tanto que sempre no começo, né, até revelando um pouco dos bastidores aí. Olha aí, hein? Vamos lá. Vamos lá, hein? A gente sempre traz isso, né, de selecionar um tema. Isso. Aí dentro desse tema a gente seleciona um livro ou uma revista. Aí dentro disso a gente seleciona os 3 tópicos principais. E dentro desses tópicos aí a gente já sabe, a gente vai falar primeiro desse. Aí a gente desenvolve o assunto em cima daquilo, depois o segundo, depois o terceiro. Isso. E isso faz com que a coisa ganhe uma ordem mais natural. Ia ser muito diferente da gente chegar aqui, ligar o microfone e falar, beleza, começamos. E falar qualquer coisa da cabeça. Aí entra o aspecto da qualidade que você comentou, né? Você organiza e divide, a qualidade melhora também. Um projeto é um conjunto de tarefas, basicamente é isso. Você tem um projeto, se você vai concluir algo que tem mais de 2 ou 3 tarefas, ela se torna um projeto. E aí você quebra isso em partes, dá o prazo para cada uma e executa. E aí tem uma técnica que os japoneses fazem, por exemplo, eles sempre dão um tempo maior do que eles vão fazer. Eu lembro uma vez que eles foram limpar, eu tava no Japão, aí uma empresa foi limpar o carpete. E eu tinha que ficar olhando lá, né? Daí os caras falaram, do meio-dia 5. Falei, puta, meio-dia 5, meu. Os caras vão limpar esse carpete com, sei lá, com bisturi, meu. Cada um do... Mas deu 2 horas e tinham acabado já. Então o que ele faz? Ele prolonga o tempo, só que ele sabe que ele vai acabar antes. No caso, por exemplo, do caso do TCC, se você tem que entregar em julho, na verdade você tem que programar ele para acabar em junho. Porque vai que alguma coisa dá errado. Você dilata, você não vai botar para acabar o projeto na bita ali, né? Você sempre dá, e depende do tipo de projeto, o tanto de pessoa que ele envolve, o budget que ele envolve, você dilata mais ainda. Você acaba 2 meses antes para você ter essa folga no caso do imprevisto. Porque acontece um monte de coisa no meio do caminho. Fora que quando você faz isso, você acaba até às vezes surpreendendo a outra pessoa, né? Porque, por exemplo, eu lembrei agora que você falou disso de uma vez que eu comprei meu computador. Eu tava super ansioso pra ele chegar e tudo mais, e lá no site de entrega tava falando que era, se eu não me engano, até 8 dias úteis pra ele chegar. E aí eu fiquei pensando, contei os dias, tudo mais e tal. E em 3 dias ele chegou. E aí sabe aquilo que você fala assim, nossa, eu tô muito feliz. E ao mesmo tempo, se fosse ao contrário, se falasse, tipo, em 1 ou 2 dias a gente entrega, mas entregou em 3, eu ia estar no segundo dia xingando lá já. Não, você não ia fazer isso, não. Você não faria. Ninguém faria, né? Não, mas realmente. Você já tá frustrado, né? Um exemplo. Exatamente. Fins didáticos. Exatamente. Não, realmente, Aquele negócio de colocar a gordurinha no prazo, né? Como é que é essa história aí? A gordurinha no prazo. A fome tá pegando mesmo aqui. Não, porque aquele negócio de não... No fundo, os caras sabiam que iam terminar de limpar o tapete em 2 horas. Sabia. Mas assim, eles contaram com imprevistos que podem acontecer. Eu tava lá, né? Vai saber o que eu ia fazer, né? Ia começar a cantar, sei lá. Né? Eles não estão lá com a corda esticada o tempo todo, assim.
Eles estão lá contando com uma folga. Putz, vai que eles acham uma sujeira no carpete que, meu Deus, isso aqui vai demorar muito mais tempo, né? Ou se tem no exemplo do computador, vai que, sei lá, dá alguma entrega, algum atraso na entrega, alguma coisa assim, qualquer imprevisto. Então, assim, é saber lidar com imprevistos, né? Sim. É saber que eles existem, que não vai ser sempre todas as maravilhas, e vamos contar com eles no prazo também. Né? E no fundo isso é um ótimo jeito mesmo. Eu senti muito isso na prática do trabalho mesmo, porque eu tinha esse hábito de prometer, tipo, em 3 dias eu entrego o que eu prometi. E às vezes 3 dias era o limite, era o mínimo que eu precisava. E aí eu meio que tinha que trabalhar. Né? Aí você fica aquilo, trabalha correndo, estressado e com preocupação e tudo mais e tal. E aí aquilo, a partir daí você fala assim, não, eu sei que em 3 na minha melhor performance eu consigo, só que deixa eu falar que eu levo 5, porque aí se eu entregar em 3 eu ainda vou surpreender e vai ser mais legal. Sim. Então são formas às vezes que a gente pode utilizar para conseguir justamente eliminar essa preocupação, pra gente não viver constantemente estressado e tudo mais e tal, por coisas que estavam sob nosso controle. Sim. Quando tá fora do nosso controle é outra história, mas se é algo que você consegue controlar, não tem por que não melhorar ou evitar a fadiga nesse sentido. E o segredo mesmo é dividir para conquistar, o que os ingleses faziam. Você divide para você conquistar. Você divide e trabalha cada uma das etapas com tranquilidade. Esse é o segredo, com calma. Porque você sabe onde você está indo, essa é a diferença. Você está enxergando lá na frente. No caso do TCC, mesmo em fevereiro, não tem por que você tá ansioso. Você sabe o projeto, você sabe onde você tá indo. É igual você andar numa floresta sem mapa. Uma coisa é você tá com mapa, outra coisa é você tá sem mapa. A vida é a mesma coisa, um projeto é a mesma coisa. Você vai entregar um trabalho para um cliente, se você tem as etapas, você pode até fazer, eles chamam em japonês eles falam de reporte, no Brasil, né? Reporte intermediário. Você reporta pro cara, você nem entregou o projeto ainda. Você fala, olha, eu concluí 40%. O cara vai ficando mais tranquilo também. É essa questão da divisão mesmo, você simplificar. Não é fácil. Tipo, um tempo atrás eu comecei a fazer isso com livro, assim. Porque às vezes eu colocava assim, eu tenho que ler esses livros esse mês. Mas aí parece, tipo assim, às vezes eu não li, aí começava a chegar perto do mês e eu falava assim, agora tá chegando perto, eu não li nenhuma parte. Aí eu comecei meio que estipular quantas páginas mais ou menos eu teria que ler por dia pra terminar em um mês. E eu acho que aí ajuda você a organizar, porque você sabe se você tá na frente, se eu já li mais do que... Até aqui eu tinha que ter lido X páginas. Aí, ou se você já leu menos, você dá uma corrida. Então acho que ajuda você ficar menos preocupado por causa disso, que você sente meio que tem o controle, né? As coisas não estão fora de controle. Isso. Essa sensação é importante para evitar a preocupação. Você sentir que você está no controle. É que eu acho que às vezes, se a gente olha para uma meta e a gente acha que ela é grande demais, às vezes a gente começa a adiar, a gente começa a ficar preocupado. Naturalmente. E vira aquela coisa abstrata, né? Você fica emocional. Sim. Você fica emocional. Tem até uma coisa que eu tava vendo sobre emagrecimento, por exemplo. Qual que é um dos maiores problemas e dificuldades que às vezes as pessoas têm para emagrecer? Colocar metas que sejam grandes demais. Então a pessoa coloca lá, por exemplo, sei lá, quero emagrecer 30 quilos. E aí a pessoa olha para aquilo e fala, tá, vou começar ano que vem. Porque é uma coisa que já parece inviável logo de cara. Sim. Ou a pessoa ela começa tudo mais, vê um resultadozinho pequeno, mas aquilo é tão gigante que parece que não gera resultado nenhum. Só que a partir daí que você começa a quebrar isso, você fala assim, tá, 30 quilos, vou dividir isso de repente em 10 meses. Então são 3 quilos por mês. Fica mais concreto daí, né? 3 quilos já começa a parecer mais interessante. Tipo, olhar e falar assim, 3 quilos, você conseguiria talvez emagrecer? Talvez sim. E se você quebrar isso por dia? De você pegar e falar assim, eu não sei se eu vou acertar na matemática, mas 3 quilos em 30 dias seriam 100 gramas por dia. Exatamente. Quando você fala em, emagrecer 100 gramas por dia, isso soa viável. Soa como, pensa assim, eu como um pouquinho menos no prato, dou uma volta no quarteirão e tal, já são 100 gramas. Você dividiu aquele monstro de 30 quilos em várias pequenas etapas para você ir fazendo todo dia, já é uma coisa que você já olha e fala assim, isso eu até consigo. Você consegue monitorar daí, né? É igual guardar dinheiro também no final do mês. Eu vou guardar, sei lá, R$400 por mês.
ela pode quebrar por semana e ver cada semana R$100 por semana. Se ela consegue guardar ou não. E aí, esse monitoramento é importante. O Peter Drucker falava, tudo que você consegue monitorar, você consegue gerenciar. Não é monitorar, mas é nesse sentido assim. Tudo que você consegue mensurar, você consegue gerenciar. Se você não mensura, você não gerencia. No caso do acúmulo de patrimônio é assim. Quanto você vai guardar por mês? Vou guardar um tanto aí. Não, daqui 30 anos eu quero ser milionário. Tá, mas e aí? O que você vai fazer nesse período? Cada mês, quanto você vai guardar? Onde você vai investir? É esse tipo de situação. A gente vai pro próximo tópico, que é viva cada dia como se fosse uma vida. Viva cada dia como se fosse toda uma vida. Essa frase é baseada nas palavras de Jesus Cristo na Bíblia. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. A cada dia basta o seu próprio mal. É como a lição de casa. Seria tolice querer fazê-la toda de uma vez, um dia antes de vencer o prazo. O correto é fazê-lo aos poucos, de maneira a não deixá-lo acumular no fim. O mesmo pode ser dito de um trabalho de escritório. Você precisa fazê-lo aos poucos e completar um determinado número de cotas a cada dia. Constância é importante quando estamos trabalhando. A gente fecha com essa parte que é fundamental, que, bom, a gente, como o Rafa sugeriu, foi muito uma bela de uma sugestão, né? A gente dividiu as preocupações e daí agora você ataca cada uma delas com tranquilidade. Esse é o ponto-chave. A questão que o Rafa comentou da qualidade. Quando você trabalha com uma certa calma, não é preguiça, é calma, a qualidade vai aumentar do seu serviço. E aí você quebra em parte e você trabalha daí cada uma das etapas tranquilo. E quando o mestre fala de você sempre viver com reservas acumuladas, ele sempre fala isso. Reserva acumulada, tempo também é uma reserva que você tem que acumular. Você ter tempo. Você tem no dia a dia, por exemplo, se o trabalho termina às 5, né, no normal. 3 horas, 2, tem que ter acabado tudo já. Você tem que ter essa reserva. Para quê? Para você se dedicar ao que é mais importante. É a diferença entre urgente e importante. Você não ficar consumido só com o que é urgente, mas você ter tempo para se dedicar ao que é importante também e trabalhar todo dia consistentemente. Aí você consegue fazer algo grande no final das contas. Essa consistência é interessante porque tem muito a ver com foco, né? Foco. É você ter foco, se você tem aquele objetivo, tá? E você dividiu e todos os dias você faz aquele pouquinho, mas para você manter esse todo dia um pouquinho, você tem que ter foco. Você tem que estar com a sua mente ligada naquele objetivo lá, para você alcançar aquela sua meta também, naquele objetivo lá. E é legal isso de você viver um dia como se fosse uma vida toda, assim, né? De você colocar essa intensidade, de você colocar essa entrega, fazer as coisas de coração e tudo mais. E sabendo que, assim, isso não significa fazer 1 milhão de coisas. Às vezes é justamente assim, é você dividiu toda a sua meta, você definiu uma coisa para fazer muito bem feita aquele dia, e aí você vai fazer aquele dia valer por uma vida mesmo. Exatamente. E sem se preocupar muito com os outros dias, porque um dia uma vida significa, quando o seu dia acabar, essa vida vai acabar. E você se dedicou integralmente àquele dia. Você não ficou afobado com o amanhã, você não ficou preocupado. Você viveu integralmente aquele dia. Se o outro dia vier, você agradece a Deus e vive ele de novo bem. Eu acredito que isso é uma vida boa. É uma vida que você vai chegar no final dela e você vai falar, eu vivi. Eu tive uma vida boa. Eu acredito que isso é uma vida boa. Todo dia você fez o seu melhor. Você conseguiu ou não, vai ser um resultado. É importante sempre buscar grandes resultados, mas uma vida boa eu acho que seja isso. Você chegar no final do dia e falar, hoje eu fiz o meu melhor. Fiz o que pude. E vivi hoje como se a minha vida fosse acabar mesmo. Se eu tiver amanhã, é uma bênção divina. E vai atacar outro dia também. E é legal até chegar no final do dia e poder olhar e falar assim, o que eu tenho para agradecer pelo dia de hoje, né? Exato, exatamente. O que eu fiz de bom, o que aconteceu de legal. E às vezes pode ser uma coisa só, de falar, pô, isso já valeu o dia. E se a gente tiver todos os dias uma coisa que seja, né, que faça valer o dia, a gente já tá vivendo uma vida legal pra caramba. Né? Pô, em um mês você tem 30, né, meu?
30 coisas pra agradecer é bastante coisa. O Norman Vincent Peale tinha essa prática de sempre antes de dormir lembrar o que aconteceu de bom no dia dele. Ele, igual você comentou, mesmo que seja uma coisa só. E por quê? Quando a gente dorme, a gente está nutrindo o subconsciente. Se você coloca pensamentos ruins antes do sono, você vai acabar colocando as sementes negativas no subconsciente. É isso que vai gerar frutos no futuro. Mas mesmo que o dia tenha sido ruim, aqui na Rap Science a gente faz reflexão. Você pratica reflexão, tira a erva daninha. E você lembra uma coisa só que foi boa, o seu subconsciente, independente do que tenha acontecido, ele vai lembrar daquilo. Por exemplo, que bom que eu almocei com meu amigo. Você pode seu dia ter sido um caco, mas você almoçou com teu amigo. O que você vai levar com você no final do dia é aquilo, é isso que você vai levar. O resto, teve trânsito, brigou com não sei quem, esquece isso aí. E grava isso. Isso é um dia uma vida também. Interessante. É bem legal. E isso, até essa questão, né, de você agradecer à noite e tudo mais, é até uma forma de você evitar, voltando na questão do tema principal, né, que seria como eliminar as preocupações, é até de você evitar as preocupações que às vezes fica ali, né, de deitar e ficar com a cabeça pensando em um milhão de coisas e tudo mais. Às vezes você olhar e pensar assim, hoje eu tenho para agradecer isso e amanhã a minha meta tal vou fazer isso. Você já tá com aquilo resolvido, já tá aquilo tranquilo, você já consegue ficar um pouco mais em paz, começa as coisas a ficarem um pouco mais leves, né? Exatamente. Por isso que é o método para eliminar as preocupações. Exato. Zero. Vamos chegar na estaca zero. Porque a nossa mente não pensa duas coisas ao mesmo tempo. Não tem como você estar agradecendo e estar afobado com o dia de amanhã. Você vai estar grato. E se for ver, a gente tem muita coisa para ser grato. Só o fato de a gente estar aqui sentado falando é uma gratidão imensa. Cada um de nós tem esses elementos. Basta reconhecer e cultivar eles. Mas se estiver preocupado, não consegue agradecer. Porque a mente tá aflita. Tá louca. Tá louca. Aí não consegue agradecer. É difícil você ficar feliz e triste ao mesmo tempo. Não tem como, né? A mente só pensa uma coisa, né? A gente escolhe daí o tipo de pensamento que a gente vai ter. É isso, agradeço a todos, obrigado pela companhia, agradeço aos ouvintes pela atenção, espero que tenha sido útil a vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, pessoal. Sem preocupações, hein? Valeu, muito feliz em participar. É isso aí. Olha aí! A felicidade da Sayuri tá contagiando as pessoas! O Rafa tá feliz, olha aí! Viu? Nenhum esforço em vão, Sayuri. Sayuri está emocionada aqui, sem palavras. Tô feliz. Você também? Tô, isso. Sabe que o feedback que eu já ouvi de mais de uma pessoa é justamente da gente fazer vídeo, que as pessoas acho que têm essa vontade, né, de ver essas palhaçadas, essas coisas que a gente faz. 1000 inscritos! Então, por isso que elas têm que esforçar. Qual que é a meta? 1000 inscritos. 1000 inscritos? O que 1000 vai acontecer? inscritos. A gente vai fazer um vídeo. Vai fazer um vídeo. Legal. Aparecer. E lives. Capitão Marvel, Rei Leão. Rei Leão. Eu vou cantar a música do Rei Leão. Ah, eu vesti de Coringa, era isso. Isso, no primeiro. Depois a gente. Aí uma vez por mês a gente vai fazer live, pelo menos, né? Daí com outros temas. É isso aí. E você, Sayuri? Vamos finalizar com a risada da Sayuri. Tchau.